Trânsito e transporte. Como você pretende agir nessa área? A gente viu no São João aí os longos engarrafamentos eternos e também a questão da acessibilidade para as minorias. A gente tem uma grave questão de transporte aqui em Santo Antônio de Jesus, que é justamente a falta de planejamento. O município ele é mal planejado em questão de vias de transportes. O que tem que acontecer em Santo Antônio de Jesus é descentralizar esse centro que há aqui em Santo Antônio de Jesus. Precisa ser descentralizada. E como é que isso acontece? Tem que haver asfaltamento em outras ruas, tem que existir também incentivos para que empresas se instituam em outros lugares também, tem que haver uma descentralização. Porque o município centralizado, e não é só uma questão do São João especificamente, mas diariamente, a partir do meio-dia, quando tem a questão das escolas principalmente, o trânsito fica intransitável, vamos dizer assim. Então tem que haver uma preocupação, um planejamento, principalmente do secretário que for assumir a questão da pasta, que tem que ser uma pessoa preparada. Um dos nossos principais enfoques será colocar pessoas preparadas para assumir cada pasta, e mais do que preparados é vontade em administrar, certo? E procurar planejar o município para essa questão. Como é que deve ser feito? Descentralizando o centro de Santo Antônio de Jesus, procurando incentivar que empresas vá para outros cantos, incentivar escolas para outros lugares, enfim, descentralizar, asfaltar outros lugares também, porque carro muitas vezes não gosta de andar, né? A pessoa que está dirigindo. Então tem que asfaltar, tem que incentivar a descentralização do município e, inclusive, às vezes, existir realmente um planejamento para o município, né? Que, inclusive, o PDDU do município ainda não existe ainda, propriamente dito, né? Então, precisa ter andamento, precisa ser incentivado para que haja um planejamento. Santo Antônio de Jesus ela não cresce mais ainda porque falta vontade política e falta planejamento. Santo Antônio de Jesus tem tudo para ser um exemplo de município para a Bahia e, por que também não, para o país. Eu vejo casos, por exemplo, de municípios em outros estados de educação pública municipal dá inveja para a própria instituição privada de educação. A gente vê saúde funcionando. E por que isso acontece? É mágica? Não é. O que falta realmente é vontade política em investir e em planejar. Existindo isso, realmente tudo vai acontecer da forma como sonhamos e como queremos que isso aconteça. Infraestrutura e acessibilidade. Como você vai se posicionar dentro desta área, que é de suma importância e a gente precisa pensar também nas minorias. Exatamente, com certeza. Uma das coisas que a gente percebe muito em Santo Antônio de Jesus e de maior preocupação é justamente a questão das calçadas. Não existe um planejamento em Santo Antônio de Jesus, é justamente a questão do PDDU. Por isso que tem que ser trabalhada essa questão. Por quê? Porque um cadeirante não vai ter condição de andar pelas calçadas do município de Santo Antônio de Jesus. Cada calçada é uma calçada totalmente diferente, né? Seja com um piso totalmente liso, escorregadio. Não há uma regra. Não há uma regra, né? Seja às vezes até mesmo sem calçada, né? Então, o que falta nisso é planejamento, né? Um planejamento de infraestrutura, realmente ter uma equipe para isso, para planejar e instituir. Então, e justamente com essa questão do PDDU, tem que ser incentivado para poder isso andar para frente, né, e ser realmente trabalhado. Tendo planejamento, isso vai acontecer e a gente pretende investir nessa questão da acessibilidade, que é de fundamental importância. Eu tenho colegas mesmo lá no curso de Direito que é deficiente visual e está estudando, batalham. Então, a gente tem que dar oportunidade a eles de também, porque são cidadãos, são pessoas como todos nós e têm direitos também que devem ser preservados. Olha, eu estou conversando aqui com o pré-candidato a prefeito de Santo Antônio de Jesus, Robert Gomes, ele que é bacharel em Direito pela FACEMP e que também já está aprovado na OAB. Robert, com relação à indústria e comércio, nós temos um distrito industrial
a ampliação desse distrito industrial, que é de suma importância para Santo Antônio de Jesus, para a questão de geração de emprego e de renda, trazendo mais indústrias para Santo Antônio, mais circulação de moeda em Santo Antônio de Jesus e mais geração de emprego e renda. Qual o seu pensamento, você chegando à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, o que precisa melhorar na questão do comércio de Santo Antônio de Jesus e da indústria? O mais bacana quando a gente discute sobre esses temas é que todos eles estão intrinsecamente interligados. A indústria, ela precisa ter uma educação qualificada, preparada para que haja mão de obra. Eu acabei de falar aqui nesse instante a questão da descentralização, transporte. Então, todos eles estão interligados. O comércio, como aqui eu já inclusive disse, que já vai beneficiar também o transporte, e que é importante também, é a descentralização do comércio. Isso é fundamental, né? Como é que isso deve acontecer? Como isso pode acontecer? Oferecendo benefícios, né, para que haja a oportunidade de empresas se instalarem em outros lugares. O distrito industrial, apesar de ele já existir, né, tem que ter também, reforçar essa ideia, né, e trazer empresas, oferecer benefícios para que empresas possam ser instaladas aqui em Santo Antônio de Jesus. O benefício da população é justamente essa questão da circulação da moeda, geração de emprego e a movimentação da própria cidade, né? Essa questão da indústria, além disso, de trazer mais indústrias, ela tem que também ser preocupada na questão ambiental, né? Claro, tem que ter um planejamento, não pode simplesmente oferecer qualquer tipo de benefício para qualquer tipo de indústria vir ser instalada. Tem que ter uma preocupação com a questão ambiental, né? Os impactos que isso pode causar também. Então, não é uma coisa também totalmente deliberada. Tem que existir um planejamento para que isso aconteça. Nós estamos com uma equipe, né? Estamos com várias pessoas estudando sobre esses temas, que também vão ser mais abordados lá na frente, que vai fazer parte do nosso projeto. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.